Mas na opinião do senhor, na perspectiva do senhor, saindo aqui do tema do Vamos lá. pentecostalismo, na visão do senhor, uma pessoa que foi salvo, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Veja bem. Aí nós vamos partir para o calvinismo e arminianismo. Então, veja bem. Nós temos, assim, visões distintas. Concordamos em alguns pontos e discordamos em muitos pontos. Nesses pontos que nós discordamos, é preciso entender que não é porque nós não amamos eles, né, temos alguma coisa contra. É porque, veja bem, dentro do calvinismo e do arminianismo, as diferenças são crassas. E eu vou separar só 3 aqui que eu fiz a anotação. Certo. A predestinação, o livre-arbítrio e a salvação. Aqui nós discordamos praticamente quase tudo. Por quê? Veja bem, na predestinação, o calvinismo defende a salvação como determinação de Deus, ou seja, isso aí é predestinação, Deus determinou. Deus determinou que algumas pessoas serão salvas. Isso, é. Por que só algumas, não todos? Então, porque eles entendem a eleição de uma forma não geral. Nós, os pentecostais, entendemos de forma geral a salvação. E eles acreditam na salvação de forma seletiva. Vou te explicar como. Quando você lê lá o textuário da Bíblia, João 3,16, o que está escrito lá? E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja ali, a salvação ali, através de Cristo, é para o mundo inteiro. A palavra ali não é cosmos, porque se fosse cosmos nós estávamos inserindo o contexto de matéria. Planeta. Ali está falando de mundo, o ser humano. Humanidade. Então Deus enviou seu Filho, não foi para morrer por causa de um grupo, foi morrer pela humanidade. Então, a eleição é uma eleição geral. Todos foram elegidos para a salvação. Todos foram eleitos para a salvação? Todos. Agora o problema é o seguinte, quando você é elegido para a salvação, para eles, essa eleição contextualizada é uma obrigação da parte de Deus que foi lá e... Não, você é um grupo que eu quero. Então você é um grupo, é um eletivo. No nosso entendimento é diferente. A eleição aqui é uma eleição geral dentro do contexto de que, vamos supor que essa garrafa aqui sou eu e aqui é a minha esposa Deliane. Eu escolhi a Deliane. Entendeu? Mas e se a Deliane não me escolheu? Aí desmancha essa eletividade se ela não seletiva. Escolheu, mas tu escolheu, seria algo forçado, né? Eu vou falar assim, não, eu quero você é obrigado a ser minha. Aí nós serviríamos um Deus psicopata. Ditador. E Deus não é um Deus psicopata. Aí perde a tese do livre-arbítrio. Entendeu? Então, o que eles acreditam? Que se Deus escolheu um grupo. E a forma que a gente entende é diferente. A eleição é para todos. Deus elegeu todos para a salvação. Eu elegi a Deliane como minha esposa, mas a Deliane pode dizer que não. É por isso que no próprio versículo que o senhor falou aí agora, tem essa opção do ser humano. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aquele que nele crê. Isso. Ou seja, todos aquele que nele crê. Existe essa opção do ser humano. Porque Deus enviou. Deus amou, não vai obrigar. Deus elegeu. Mas aquele que crê, aquele que aceitar, né? Deus não vai obrigar, porque você veja bem, o calvinismo, no livre-arbítrio, o calvinismo defende que a graça é irresistível, entendeu? Já o arminianismo defende que o livre-arbítrio A graça é irresistível. A graça é irresistível, é o calvinismo. A graça é irresistível. E o arminianismo? O arminianismo já é diferente, defende que o livre-arbítrio é restaurado pela graça de Deus, permitindo que a cada pessoa aceite ou rejeite o evangelho. Então, a graça está sendo oferecida por Deus no arminianismo. A graça está sendo oferecida. Agora, você aceita
ou não. Você aceita ou rejeita. É o que cai ali. Você crê ou não. A Bíblia diz que todo aquele que não crê, que rejeitar essa palavra, vai ser condenado. Aquele que não crê será condenado. Aquele que não crê será condenado. O evangelho, a versificação dele é você crê ou não. No calvinismo, é como se você fosse. Não, você é obrigado a crer, é irresistível. Você tem que crer. Então, olha a ideia absurda. E aqui me desculpe, talvez vai causar uma confusão aí, mas veja bem. No juízo final, como é que vai se justificar um calvinista? Porque, veja, quando você vai pregar o evangelho, você é calvinista, aí você vai pregar o evangelho para alguém. Quando você for pregar o evangelho, você tem que chegar na pessoa e dizer, olha, é o seguinte, você pode aceitar Jesus, estou te pregando Jesus, você pode aceitar Jesus, pode ser um crente, pode servir na igreja, pode dizimar, mas quero te dizer uma coisa, se você não estiver entre os escolhidos, você vai para o inferno. Então você já deixa, seja digno de avisar isso para o cara, porque nós estamos aqui entre os dois. Se você não fosse crente, eu estaria pregando o evangelho para você. Eu teria que ser justo eu te avisar que se você não estiver entre os escolhidos, mesmo você aceitando Jesus, você vai para o inferno. Olha aonde a gente pesado. chega. E eu posso até ser ignorante aí, mas dentro desse pensamento do senhor aí, se já existe os eleitos e o predestinado, para que pregar o evangelho, né? Então, eles falam que para pregar o evangelho, para que todos conheçam a graça de Deus. Aí vai chegar no juízo final. Olha o absurdo. Vamos chegar lá, vamos fazer esse cenário do juízo final. Chegou lá no juízo final, o cara está lá e fala assim, Deus, mas eu não queria ser condenado. Deus vai dizer assim, você está sendo condenado porque eu quis, eu fiz você pecar e eu estou te mandando para o inferno. É mais ou menos assim. Porque se você não está dentro dos elegidos, dentro da soberania de Deus, eu faço o que eu quero e o meu desejo foi te mandar para o inferno. Então nós temos tendo um Deus aqui psicopata, cara. Carrasco. Um Deus. Então essa tese do amor de Deus, não, mas Deus é soberano. Então, dentro da soberania de Deus, eles cometem esse ato de dizer que não, o cara nasceu para ser condenado. Então, quando você for pregar para alguém, inclusive os calvinistas que estão me ouvindo aí, vocês podem não estar entre os eleitos. Vocês vão para o inferno. Tem muito calvinista que vai para o inferno, se você não for eleito. Mas como a gente consegue explicar, então, essa graça? A graça de Deus, ela não é irresistível? Não é que a graça de Deus é irresistível, não. A graça de Deus se manifestou entre os homens para trazer luz, direção, caminho. Essa aceitação é minha, é sua. Essa rejeição é minha, é sua. É o seu livre-arbítrio. Você vai amar Deus na marra? Deus vai fazer você ser obrigado, é a mesma coisa de eu ter colocado uma arma na cabeça da Eliane e dito assim, não, você vai casar comigo porque eu te escolhi, ela poderia ter escolhido outro. Então, a graça, no sentido que eles pregam de irresistível, da obrigação de você servir a Deus, já não é graça, porque graça é favor imerecido. Você não merecia e alguém fez um ato de bondade para com você e você aceitou. Só precisa reconhecer que alguém fez esse ato de favor. Claro, então você vai reconhecer esse ato de favor. Então, a eleição para eles é uma eleição de um grupo. Eles não entendem que a eleição é geral. É a eleição de todo mundo. Todos. Jesus morreu pelo negro, pelo branco, pelo japonês, pelo italiano. Jesus morreu pelo africano. Jesus morreu por toda a raça humana. Agora, eles creem, eles aceitam esse sacrifício, eles querem Jesus. Esse é o problema. Então, essa graça de Deus aí para a salvação seria como se fosse uma escada que Deus desceu do céu, veio até o meio e o homem tem que ir até o meio para se encontrar com Deus? Na verdade, assim, a escada foi estendida. Você sobe se você quiser. Esse que é o problema. A escada está ali. Vamos suportar um incêndio assim. Boa. Entendeu? Aí o bombeiro vem e te coloca a escada. Você escolhe, você quer ficar naquele inferno lá queimando ou você sobe por essa escada. Boa. Gostei dessa daí. Porque, tipo, tem os plagianos, né? Plágio. Diz não, né? Mas a ideia é o quê? Que a graça é uma escada que foi colocada para o homem subir até Deus. Isso. Ou seja, a ação é humana para a salvação. O homem que tem que decidir, o homem que tem que escolher totalmente. Tudo é o homem para ir em busca de Deus.
já tem aqueles que defendem essa tese aí, que a salvação, na verdade, que a graça, na verdade, é uma escada que Deus desceu até o meio da escada e o homem subiu o meio para se encontrar com Deus. Ou seja, Deus veio, fez o favor e o homem disse sim. Agora, essa visão aí sobre Deus simplesmente colocou a escada e falou, você sobe se você quiser. Ou você fica nesse inferno aí, tá pegando fogo, tá incendiando aí. Aí, aquela escada é a tua saída, né? Então, ele colocou a graça. Agora, se você vai subir ou não, meu irmão, aí é problema seu. Então, eles não entendem essa questão da eleição geral. Ele pega a predestinação de Paulo ali, porque todos estão predestinados à salvação. Deus não criou a raça humana para ir para o inferno. A ideia de Deus, no começo, não é lançar nenhum homem no inferno, né? O homem vai para o inferno porque uma escolha que ele fez que começou no Éden. Tanto que lá no Éden não era para ter pecado. Por que Deus colocou a árvore da ciência do bem e do mal lá? Para dar já um livre-arbítrio, meu irmão. Como é que o homem, se ele não coloca a árvore da ciência do bem e do mal lá, não tinha livre-arbítrio, o homem ia ser um robozinho. Deus colocou lá e diz, não coma. Se comer, você vai morrer. Deus deixou a árvore da vida lá. Por que o homem não foi comer da árvore da vida? Mas que livre-arbítrio é esse também, que se o cara fizer o que Deus falou que não, vai morrer? Mas é consequência, porque é escolha. Você escolhe viver ou você escolhe morrer. É a mesma coisa, meu amigo. Você quando entra num carro, não tem lá na placa lá 100 por hora? Tem. Você passar daquilo ali, você está correndo um risco naquela. E os caras não passam? Você não tem o livre-arbítrio de ir até 100 ou passar de 100? É o sinaleiro vermelho também. Deus é assim. Deus é ação e consequência. As suas ações têm consequências, né? O mundo não pode viver sem regra. Você imagina um mundo sem sinaleiro. A gente está resumindo o mundo de Adão e Eva como se fosse ficar aquilo lá. Agora imagina um mundo hoje, as pessoas nascendo e não morrendo, até hoje. Imagina um mundo sem regra. Viraria a lei do cão, né? Imagina a tecnologia hoje sem pecado. Não haveria pecado. Mas a tecnologia... Tudo tem que haver regra. Não existe um negócio sem regra. E Deus já colocou a regra porque o homem ia multiplicar, frutificar. Imagina, milhões de pessoas nascendo, não morrendo. Ia... Né? Até tem aquela teoria dos planetas não acabados, que o homem... Isso aí é uma teoria, né? Isso é coisa que não tem na Bíblia. Mas tem essas teorias dos planetas não acabados que a gente estuda em teologia. Para onde iria a raça humana nascendo pessoas desde Adão até hoje, se não houvesse morte no mundo? Porque nós já estamos aí com 6 bilhões de pessoas no mundo, está faltando comida. Imagine um mundo sem pecado, onde não ia faltar comida. Onde teria tanta produção? Entendeu? Então, são teorias que a Bíblia não deixa a gente ir além. A gente só vai entender quando chegar no céu. Agora, é preciso entender que todos foram predestinados à salvação. Todos. Agora, a escolha... Vamos lá, se houve uma predestinação, depois da queda, se há uma predestinação, todos foram predestinados ao inferno, então, né? A perdição. Depois da queda. Porque se o pecado faz divisão entre o homem e Deus, e é por causa do pecado que o homem vai ser lançado ao inferno, então todos foram predestinados ao inferno e Jesus veio revelar a graça, nos dando uma oportunidade de salvação. Mas aí já entra dentro do contexto do livre-arbítrio novamente. Porque assim, a base que a gente tem que entender é o seguinte: Deus criou o mundo, estava tudo certo, aí o homem vai lá e peca. Depois do pecado, o homem tem 2 caminhos. Ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Para ir para o céu, o que tinha que fazer no Velho Testamento? Pertencer à nação de Israel. Antes de Israel, a gente não sabia o que acontecia ali, qual tipo de religião era exercida. O que a gente sabe é que Abraão estava no meio de uma família idólatra e Deus disse: sai do meio dessa família e vai para uma terra que eu te ordenar. Então, a queda do homem, dentro de uma expressão assim um tanto vulgar, levou também a queda da natureza, a saúde, desregulou todo o sistema, geral, né? Limitou o homem a viver 70 anos. Então, veja bem, quando o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, já havia um projeto de salvação, porque Deus sabia que isso ia acontecer. Aí entra na questão dos calvinistas, quando eles dizem assim: mas Deus é soberano, Deus sabia que ia acontecer, então tudo foi planejado.
Claro que tudo foi planejado. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. Mas eu não sei. Você não sabe. Então, o que Deus faz? Deus se antecipa aos erros da humanidade, dando uma oportunidade para que o homem seja salvo. Entendeu? Deus, amanhã você vai errar. Deus já sabe que você vai errar. Ele não vai interferir nesse erro. Ele sabe que você vai tomar uma decisão errada. Mas ele está te dando uma porta de escape para você ser salvo. Essa é a questão que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Por isso que os caras não entendem, eles acham assim, não, uma vez que eu fui salvo, não, eu posso bagunçar, posso fazer o que eu quiser. Se eu for escolhido, no final eu vou ser salvo. E aí que eles vão perder a salvação, porque a salvação está condicional ao que você pratica dentro do contexto bíblico. Então, por isso que existem regras estabelecidas. Essas regras são os escapes que te levam para o céu.